Glória a Deus. Nós já louvamos, já recebemos orações, já abençoamos a nossa casa, a nossa família. Deus opera sinais e maravilhas. Eu creio que grandes coisas estão por vir, grandes coisas estão por acontecer. Amém? Queria que você, por gentileza, já abrisse a sua Bíblia para nós meditarmos juntos na palavra que o Senhor tem para nós esta noite, em nome de Jesus. Queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Juízes. Juízes, capítulo de número 6. Para honra e glória do nome daquele que vive, que reina de eternidade em eternidade, habita em nosso meio e nos nossos corações. Juízes, capítulo de número 6. No nome de Jesus. Amém? Todo mundo encontrou? Glória a Deus. Diz assim então a palavra do Senhor. Juízes capítulo 6, versículo 1. Então, o povo de Israel voltou a pecar contra o Senhor como antes. E de novo, o Senhor permitiu que ele fosse dominado pelos inimigos. Desta vez o domínio foi dado ao povo de Midian e durou 7 anos. Os midianitas foram tão cruéis com os israelitas que os israelitas tiveram que abrir covas e cavernas e construir fortificações nas montanhas. Isso porque depois de cada semeadura feita pelos israelitas, subiam bandos de midianitas, amalequitas e outros povos vizinhos, acampavam nos territórios de Israel e destruíam os produtos da terra até perto de Gaza. E quando iam embora, não deixavam provisão alguma em Israel, nem mesmo ovelhas, bois e animais de carga. Pois esses bandos subiam com seus rebanhos e tendas e atacavam como nuvens de gafanhotos. Vinham em multidão tão grande que não dava para contar, nem homens e nem camelos, e devastavam tudo. Assim, o povo de Israel se enfraqueceu tanto com a presença dos midianitas, que eles clamaram ao Senhor por socorro. Clamando Israel por socorro ao Senhor por causa dos midianitas, ele respondeu por meio de um profeta que disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, fui eu que tirei vocês do Egito, da escravidão. Amém? Até aqui por enquanto. Glória a Deus. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque o Senhor não nos desampara. Pai, em todo o tempo, o Senhor sempre levantou o profeta, o Senhor sempre levantou um mensageiro que levasse a tua palavra. E neste tempo, Deus, ainda não é diferente. O Senhor é o mesmo ontem, o mesmo hoje e eternamente será. E sempre, Deus, sempre nos presenteia com a tua palavra, com a tua direção, com os teus ensinamentos. Por isso, esta noite, meu Deus, eu quero te pedir, no nome de Jesus, que todo o poder e autoridade que o Senhor deixou seja revelado a nós esta noite. Que a tua palavra, Deus, ela seja rema. Que a tua palavra, Deus, venha penetrar nos nossos corações. Meu Pai, que o nosso coração seja terra fértil e a tua palavra seja semente e que ela venha frutificar, Deus, que ela não se perca. Que ninguém saia daqui da maneira que entrou, mas que sejamos transformados pela tua palavra. Assim nós oramos gratos pelo teu amor sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Você que crê diz amém. Diga graças a Deus por essa palavra e aplauda ela em nome de Jesus. E você pode se assentar. Glória a Deus. Irmãos, é uma bênção poder estar aqui para nós juntos estudarmos a palavra de Deus.
porque essa palavra traz revelações para nós. No Antigo Testamento, que foi escrito, na sua grande maioria, há mais de 3.000 anos, essa palavra é real e verdadeira sobre a nossa vida, porque a palavra de Deus se renova. E quando nós abrimos o nosso coração para entender a mensagem que o Senhor tem revelado para nós, Ele não permite que nós permanecemos as mesmas pessoas. Então, se você saiu da sua casa hoje para poder estar aqui, os irmãos que vão ouvir essa palavra depois, tenha certeza que essa palavra não é minha. Essa palavra é do coração de Deus para nós. E é uma bênção nós podermos juntos estudar a palavra de Deus. Aqui onde nós lemos, no Juízes, capítulo 6, esse livro de Juízes foi escrito por volta de 1250 anos antes de Cristo. Então, é a história do povo de Deus, a qual nós somos herdeiros e fazemos parte dessa história. Esse livro começa quando Josué e Caleb, logo depois que Moisés morre, Josué e Caleb, eles dividem as terras, dividem as 12 tribos de Israel. Então, o povo que andava sempre junto, andava sempre aquela multidão de gente, esse povo foi dividido em tribos e cada um recebeu uma herança, cada um recebeu uma parte de terra. Então, esse povo se espalhou e eles foram morar em algumas terras onde já eram habitadas por outros povos. Então, foram constituídos sobre esse povo juízes que ajudavam a cuidar e manter esse povo. Então, a entrada do livro de Juízes, ela tem uma duração de mais ou menos 220 anos, que foi escrito o livro de Juízes. Foram, em média, 14 juízes que passaram nessa história que nós estamos meditando. E uma das mais conhecidas é o livro de Juízes 4, onde a maioria de nós conhece, que é onde Débora, juíza e profetisa, lutou contra os inimigos do povo de Israel e venceu essa batalha. Então, se você ler lá no Juízes 4, 4 e 5 vai contar a história de Débora. E no final da história de Débora, a Bíblia vai falar que esse povo viveu em paz durante 40 anos. Aí entra aqui onde nós começamos a ler hoje, que então o povo de Israel voltou a pecar contra o Senhor. Então, depois de 40 anos de paz, 40 anos de andar junto com o Senhor, novamente o povo se perde. E o Senhor, diz a palavra, o Senhor permitiu que eles fossem dominados novamente pelos inimigos. E esse jugo durou sobre a vida deles durante 7 anos. Então, irmãos, nós precisamos trazer para nós hoje essa realidade de que há tempos na nossa vida que as lutas vêm, que a dificuldade vem, que o inimigo se levantou e nós clamamos ao Senhor e Ele de pronto nos responde, porque quando a gente está no fundo do poço, a gente clama, a gente ora, a gente pede, a gente se conserta, a gente enxerga onde errou, a gente volta a andar novamente nos caminhos do Senhor, porque Ele é fiel. O Senhor sempre nos perdoa, tanto que esse povo sempre andou errante. Esse povo veio do Egito, esse povo foi liberto, viu sinais, milagres e maravilhas. E eles pecaram contra o Senhor, eles estavam sendo assolados. Então, lá no livro de Juízes, Débora foi a 4ª juíza. Esse povo clamou ao Senhor e ele usou essa juíza, essa profetisa e o exército de Israel. Nós já estudamos isso. Quando Jael mata Sísera, nós já estudamos isso. Então, esse povo novamente é liberto e vive 40 anos de paz e de bonança. Mas, novamente, o povo se perde. E isso ainda acontece hoje. Nós precisamos estar atentos quando está tudo bem na nossa vida, quando as orações foram respondidas, quando o milagre chegou, quando a cura chegou, quando as portas se abriram, quando nós pagamos as dívidas, como a nossa parentela está sendo resgatada, está vindo para a igreja. É um tempo de paz. E o que acontece em tempos de paz? A gente costuma relaxar, a gente costuma baixar a guarda, a gente acha que está tudo bem, passa a orar menos, dá tempo da gente
ir em festa, a gente tem compromissos, o culto ao Senhor já não é prioridade, já não levanto mais de madrugada para orar, já não tenho mais tempo do devocional. Eu estou tão abençoado que agora eu tenho um carro bom para passear, estou tão abençoado que agora meus amigos me chamam para festas, eu preciso curtir a bênção que o Senhor me deu. Está errado? Não, não está errado. Mas nós precisamos reservar tempo para louvar e agradecer e permanecer na presença do Senhor, que abriu todas essas portas para mim no tempo de dificuldade. Mas o que acontece aqui? A palavra de Deus diz que o povo, depois de 40 anos de paz, o povo voltou a pecar contra o Senhor. E o Senhor permitiu que esse povo fosse dominado pelos seus inimigos. E você lê aqui comigo, a partir do versículo 3, a partir do versículo 2, que o inimigo era tão cruel com os israelitas que eles tiveram que se esconder em covas. Eles tiveram que abrir covas nas montanhas para poder se esconder. Às vezes a luta, o adversário vem de forma tão dominadora sobre a nossa vida que nós passamos a ser prisioneiros dentro do nosso próprio eu. A gente vive assustado, amedrontado, perde o sono, perde a fome, levanta inimigo da onde a gente nem sabe, inimigos que você nem sabia que tinha, porque a gente está longe dos caminhos do Senhor. E diz aqui a palavra que no versículo 3, isso porque depois de cada semeadura feita pelos israelitas, os inimigos eles subiam em bandos, os midianitas, os amalequitas e outros vizinhos, e acampavam nos territórios de Israel e destruíam os produtos da terra. E quando iam embora, não deixavam nem provisão para Israel. Você já viu pessoas que ele trabalha e ele não prospera? O devorador vem e leva tudo. Essa pessoa trabalha de noite e ela não pode desfrutar do fruto do seu trabalho. Porque sempre acontece alguma coisa e consome tudo aquilo que ela guardou, consome toda a semente, os sonhos, os planos, os projetos dela vão por água abaixo e ela não entende, porque ela está trabalhando, ela está fazendo a parte dela. Mas a diferença é que a mão do Senhor já não está mais sobre a vida. O Senhor mudou? A mão dele saiu do lugar, ele deixou de abençoar? Não. É que este povo deixou de ouvir a voz do Deus Todo-Poderoso. Quando eu expliquei para você logo no início, algum desses povos, dessas tribos, foram habitar em terras que já haviam povos ali. E ali esse povo se misturou. Quando o povo de Deus chegou para tomar posse da terra, ao invés dele dominar, ao invés dele falar esse presente de Deus para a minha vida aqui, eu vou dominar. Não, os inimigos o dominaram. Porque eles passaram a morar em lugares que serviam a deuses. E o povo de Israel se perdeu e também passou a adorar esses deuses. Naqueles lugares tinha Baal, tinha deuses estranhos. E o povo de Deus se prostituiu e passou a se curvar diante desses deuses. Então, quando os inimigos vinham, a mão do Senhor não estava mais sobre eles, porque eles já não serviam mais a Deus. Mas Deus não mudou. A bênção dele permanece reservada e preparada para os filhos de Deus. Somos nós. Mas quando nós decidimos fazer a nossa vontade e andar na direção oposta daquilo que Deus preparou para nós, nós damos legalidade para que o inimigo passe a agir, operar na nossa vida e fazer isso que fez na vida deste povo de Israel. O inimigo vinha e destruía tudo. Aqui diz no final do versículo 4, e quando iam embora, não deixavam provisão alguma a Israel, nem ovelhas, nem bois e nem animais de carga. Pois este bando, quando subiam com seus rebanhos e tendas, atacavam como nuvens de gafanhotos. Vinham em multidão tão grande que não dava para contar, nem homens e nem camelos, e devastavam tudo. Quantas pessoas nós vemos com uma vida devastada? Você olha, essa pessoa trabalha dia e noite, a pessoa tem até mais de um emprego, mas ela não consegue avançar, porque a impressão que dá é o que a Bíblia diz, tudo que ela ganha parece que vai num saquetel furado. Ela não consegue ter paz, ela não consegue ter alegria, ela não tem prazer em viver, porque tudo aquilo que ela
pensa em fazer, não conclui, não dá certo. Porque, infelizmente, o inimigo vem. Como diz em João 10:10. O inimigo vem para quê? Para matar, roubar e destruir. Esse é o trabalho dele. Desde que ele surgiu no mundo, o trabalho dele continua sendo o mesmo. E nós estamos aqui hoje, falando da palavra de Deus, do Deus vivo, que ele não quer que a gente venha perecer. A palavra de Deus é instrução para que nós venhamos mudar hoje o nosso proceder, o nosso caminhar. A palavra de Deus vem hoje para dizer que o Senhor não se agrada que nós venhamos viver na terra prometida como se nós fôssemos os estrangeiros. Viver das migalhas, viver do resto, viver escondido em cavernas, em covas, para se proteger de um inimigo. O inimigo que tem que fugir da nossa presença e não nós nos escondermos dele. Mas isso só é possível quando nós nos lembramos daquilo que Deus fez e ainda faz por nós. Amém? Vamos continuar aqui, irmãos, no versículo 9. Vamos começar de novo no 8. Versículo 7. Clamando Israel por socorro ao Senhor, por causa dos midianitas, ele respondeu por meio de um profeta e disse assim: assim diz o Senhor, Deus de Israel: fui eu quem tirei vocês da escravidão do Egito. Foi eu que livrei vocês das mãos dos egípcios e de todos os povos que os oprimiam. Eu expulsei todos estes povos e dei a vocês a terra deles. Então eu disse: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não sirvam os deuses dos amorreus que estão ao redor de vocês, mas vocês não deram ouvidos. Versículo 11. Então, um dia, o anjo do Senhor veio e se assentou debaixo do carvalho da fazenda de Joás, da família do Abiesrita, em Ofra. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo. Fazia isso no lagar, local onde as uvas eram espremidas para a produção de vinho, para escondê-lo dos medianitas. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: homem valente, o Senhor é com você. Gideão respondeu: ah, meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso com o meu povo? E onde foram parar os milagres que os nossos pais contaram? Como que aconteceram quando o Senhor libertou Israel do Egito? Porém agora o Senhor deixou o meu povo desamparado e entregue ao domínio dos midianitas. Então disse o Senhor: com essa força que você tem, avante, liberte Israel do poder dos midianitas. Eu sou quem está enviando você para esta missão. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, aqui, quando o anjo do Senhor aparece para Gideão, você leu comigo que ele estava malhando trigo escondido no lagar, que era o lugar onde o povo fazia o vinho, pisava as uvas para fazer vinho. Ele estava malhando o trigo escondido. Você vê que o povo eleito, um povo santo, o povo que Deus abriu o mar, o Senhor diz aqui onde você leu comigo, todas as maravilhas que ele fez. Esse mesmo povo, quando deixou de servir a Deus para servir os deuses daqueles povos, esse povo foi se esconder em cavernas. Então Gideão estava malhando o trigo escondido para ter alimento para poder comer, para que não fosse levado de comer, porque o resto os amalequitas sempre levavam tudo. E você leu comigo que Gideão, ele pergunta para Deus o que aconteceu com os milagres. Cadê, Senhor, tudo aquilo que os nossos pais contavam? Todos aqueles sinais e maravilhas, onde estão? O Senhor nos abandonou. Você conhece alguém que já fez isso? Ou até mesmo a gente possa ter feito isso?
no momento da prova, no momento da dificuldade, no momento que tudo está dando errado, cadê Deus? Aonde está Deus? Deus me abandonou, Deus não olha para mim, Deus abençoa o fulano, Deus abençoa o ciclano, mas olha para mim, olha a minha situação. Ao invés dele olhar para a situação dele e do povo e dizer, nós pecamos contra o Senhor, ele lembrou de todas as histórias que os pais contavam e perguntou para Deus, por que o Senhor está permitindo acontecer tudo isso comigo? Mas a Bíblia diz que o Senhor não perdeu tempo respondendo para ele e nem cobrando. Deus só disse para ele que eles estavam servindo deuses estranhos, os deuses daqueles povos. Mas Deus chama Gideão e fala para ele que era para ele se levantar. E para que ele fosse na força dele, que Deus iria livrar todo o povo dos midianitas. Agora lê comigo a resposta de Gideão, versículo 15. Então Gideão respondeu, Senhor, como posso livrar Israel? O meu grupo de famílias é o mais pobre da tribo de Manassés, e na minha família eu sou o mais insignificante. Algumas versões vão falar que eu sou o menor da minha casa. Aqui eu estou lendo com vocês a versão internacional. Está dizendo que a minha família é a menor de Manassés e eu sou o mais insignificante. Olha a visão que ele tinha dele mesmo. Ele achava que ele era insignificante, que ele não tinha valor nenhum. Quando Deus diz para ele, vai nessa tua força e livra o povo de Israel, ele olha para ele e fala que ele não tem valor, que ele é insignificante. Irmão, muitas das vezes a estratégia do inimigo para parar você, para fazer que você não avance, é mostrar para você que você não tem valor. E muitas vezes o inimigo usa pessoas para dizer que você não vai conseguir, que você não tem valor, que você está no caminho errado, e você toma essa palavra para você e passa a viver como o povo de Israel estava vivendo. Você passa a se esconder, a se encolher, e você não caminha mais. Você fica paralisado e você perde as forças para lutar. Porque um dia alguém disse para você que você não ia dar certo. Alguém disse para você, às vezes até da sua própria casa, disse para você que para você não tem mais jeito. Você é um fracasso, você é um perdido. Eu não vou te ajudar mais porque tudo que eu invisto em você eu estou perdendo tempo e dinheiro. E um dia alguém pode ter dito isso e você abraçou essa palavra para você e para você a vida acabou ali. Você desistiu de lutar. Mas existe um Deus que, assim como disse aqui para Gideão, vai nessa tua força. O Senhor diz hoje, para mim e para você, levanta, sai da toca, sai do esconderijo, sai da caverna e vai vencer o inimigo, porque eu sou contigo. Vai nessa tua força. Você vê que Gideão, ele achava que ele era insignificante, ele não via nada nele mesmo, ele não confiava mais nele mesmo. Mas o Senhor não via ele com os olhos dele. A palavra de Deus diz que o Senhor não nos vê como o homem vê. Os olhos do Senhor são diferentes. A palavra dele é diferente. Nós estamos aqui hoje porque um dia abraçamos a palavra que o Senhor derramou sobre a nossa vida. Você que está aqui hoje, mesmo cansado, mesmo fraco, mesmo com problemas, com dificuldades, com os inimigos se levantando, você estar aqui hoje, ouvindo esta palavra, deixando sua casa, estando aqui, você já é um valente, um vencedor, só por ter a fé de estar aqui nesse lugar, ouvindo a palavra de Deus. Irmãos, você precisa entender que você é um escolhido do Senhor. O mundo nunca vai dizer que nós somos alguma coisa. Alguém sempre vai levantar para apontar os seus defeitos, os meus defeitos. Você pode ter 9 acertos, mas aquele um erro que você cometeu, é por este erro que você vai ser julgado, é por este erro que você vai ser rotulado. E as pessoas sempre vão olhar, agora é crente, colocou uma Bíblia debaixo do braço, agora virou santo. Nós vamos eternamente buscar a santidade. Porque o Senhor um dia nos chamou e nós aceitamos esse chamado. Mas nós precisamos enxergar
como Deus vê. Não com soberba, porque eu sou melhor. Mas o Senhor me ungiu, o Senhor me escolheu. E hoje eu quero dizer para você, e eu, quando meditei, quando estudei essa palavra, eu tomei posse dessa palavra. Eu preciso ser como Gideão. Você vai ler aqui comigo que Gideão, a família dele era menor. E ele era insignificante, mas foi ele quem Deus escolheu para salvar o povo de Israel. Ele, depois de Débora, foi a vida dele que Deus usou para salvar o povo de Israel. Vamos continuar lendo. Versículo 16. A isso respondeu o Senhor: eu estarei com você, por isso você vai destruir rapidamente os bandos midianitas, como se fosse um só homem. Respondeu Gideão: se de fato vai me ajudar desse jeito, e se é certo que eu estou mesmo falando com o Senhor, faça algum sinal para provar que é o Senhor que está falando comigo. Peço, porém, que espere aqui, enquanto vou buscar uma oferta para oferecer ao Senhor. E respondeu o Senhor: esperarei até que você volte. Irmãos, aqui Gideão ficou tão maravilhado por Deus estar falando com ele, mesmo ele achando que ele estava sonhando. Ele pede para que Deus espere, porque ele vai ali fazer uma oferta ao Senhor. E às vezes, irmãos, nós temos dificuldade em entender que Deus está falando conosco. Às vezes, Deus já falou com você inúmeras vezes a respeito de algo, e você não tem aceitado esta palavra, por você se achar insignificante, por você achar que você é o menor, que você não tem valor. O Senhor tem falado, tem derramado palavra, tem derramado promessas sobre a sua vida, mas você está ali com tanto medo que você acha que aquela palavra não é para você. E eu quero que você acorde hoje, você não está sonhando. Deus está falando comigo e com você. O Senhor quer fazer uma obra extraordinária na sua vida e na sua casa, usando você. Mas Ele vai fazer isso a partir do momento que você enxergar a si mesmo com os olhos que o Senhor vê. Vamos ler porque a leitura é grande. Então, no versículo 19, Gideão foi para casa, preparou um cabrito, bolo sem fermento, usando para isso mais de 20 quilos de farinha. Colocou a carne em uma cesta, o caldo numa panela, levou tudo para o lugar onde ele estava, à sombra de um carvalho, e lhe ofereceu tudo o que tinha preparado. Mas o anjo do Senhor disse: coloque a carne e os bolos nessa pedra, e derrame por cima o caldo. E ele obedeceu. Então o anjo do Senhor tocou a carne e os bolos com a vara que trazia. Imediatamente subiu o fogo da rocha e consumiu tudo. E subitamente o anjo do Senhor desapareceu da sua vista. Quando Gideão viu que era de fato o Senhor, exclamou: ai de mim, ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Que a paz esteja com você, disse o Senhor. Não tenha medo, você não vai morrer por causa disso. Gideão construiu ali um altar e deu a ele o nome de O Senhor é Paz. E esse altar ainda está lá em Ofra, no território da família de Abis-erita. Vamos lá, Gideão destrói o altar de Baal. Quero que você preste muita atenção nesse versículo que eu vou ler agora. Naquela noite, o Senhor disse a Gideão: tome um dos novilhos do rebanho do seu pai, o boi de 7 anos. Derrube o altar de Baal que pertence ao seu pai e corte o poste ídolo que fica junto ao altar. Continuando as instruções, disse o Senhor: depois construa um altar dedicado ao Senhor, o seu Deus, no alto do morro, e em seguida sacrifique o segundo boi como oferta queimada ao Senhor. Para o fogo, use a lenha do poste ídolo que você vai cortar. Gideão reuniu 10 dos seus criados e fez tudo o que o Senhor mandou, mas teve o cuidado de fazer tudo à noite, com medo que os parentes e com medo dos homens da cidade.
Você entendeu o que você leu comigo no versículo 25? Quando Deus dá ordem para ele destruir o altar que tinha na casa do pai dele e que ele pegasse o boi, o melhor boi do pai dele, e com a madeira, com o altar que era segurando o ídolo, era para ele cortar com madeira para queimar e ofertar, e naquele lugar era para fazer um altar ao Senhor. Agora viaja comigo. Pense que você está num território onde o povo de Israel está perdido, adorando outros deuses. Na casa de Gideão tinha um ídolo. Ele está ali falando para Deus: cadê os seus sinais que o Senhor fez aos meus pais? Todas aquelas histórias que os meus pais contavam dos seus sinais. Cadê o Senhor? Que o Senhor nos abandonou. Mas tinha um altar de um ídolo na casa de Gideão. É muito forte, irmãos. É a mesma coisa que nós hoje, servos do Senhor, que conhecemos a palavra, fomos visitados pelo Espírito Santo, nós retrocedêssemos e tivéssemos uma imagem de escultura dentro da nossa casa. É ficar se perguntando por que o milagre não vem, por que a minha vida não muda, por que as coisas não acontecem, cadê Deus na minha vida, eu não saio da igreja, eu estou orando, mas você tem um ídolo na sua casa. O ídolo não quer dizer necessariamente uma imagem de escultura, mas tudo aquilo que ocupa o lugar que é do Senhor na minha vida e na sua vida se tornou um ídolo. O seu ídolo pode ser o seu filho, pode ser seu esposo, pode ser sua esposa, pode ser o seu trabalho, pode ser o seu carro, pode ser o lazer, pode ser as redes sociais. Pensa aí com você. O que tem sido o ídolo que está lá dentro da sua casa, na sua vida, ocupando o lugar que é do Senhor? Aí você pensa assim, que Deus fala assim para ele. Aí pensa que é lá na sua casa. Você vai pegar o melhor boi do seu pai, você vai derrubar o ídolo, e com a madeira você vai fazer uma fogueira e vai queimar o boi lá do seu pai e oferecer para mim como sacrifício, como oferta. Aí você pensa que você vai pegar algo que é o ídolo, algo que é muito importante para alguém lá da sua casa e que você vai destruir. Vamos pensar assim que, vou usar como exemplo a minha casa. Vamos pensar assim que eu vou falar assim para o meu esposo. Eu vou pegar aquela sua televisão de 65 polegadas lá do quarto, vou levar lá fora, vou quebrar ela todinha de pau. Porque aqui agora é o lugar de Deus. Aí você leva para a sua realidade, na sua vida. O que tem ocupado o lugar do Senhor que precisa ser sacrificado para que o Senhor possa voltar a reinar na sua vida e na sua casa? O que tem impedido você de dedicar tempo em servir ao Senhor? Qual é o ídolo que você precisa sacrificar? Aqui Gideão diz a palavra de Deus que ele obedeceu com medo, mas obedeceu. Aqui está falando que ele fez isso à noite, no final do versículo 27. Mas teve muito cuidado de fazer tudo à noite, com medo dos seus parentes e com medo dos homens da sua cidade. 28. De manhã cedo, quando a cidade estava despertando, viram que o altar de Baal tinha sido derrubado e o poste ídolo cortado. E num novo altar, alguém tinha sacrificado um dos bois do pai de Gideão. Então perguntaram uns aos outros: quem fez isso? Depois de investigarem cuidadosamente, chegaram à conclusão: foi Gideão, filho de Joás. Tragam-no para fora. Agora o seu filho, gritaram os cidadãos a Joás. Ele terá que morrer, pois derrubou o altar de Baal e cortou o poste ídolo que fica ao seu lado. Você está vendo, irmãos? O certo virou errado. Quando Gideão obedece à voz do Senhor, ele tira o ídolo do lugar e ali ele faz um sacrifício ao Senhor, o povo queria matar Gideão, porque ele fez a coisa certa.
É assim a nossa sociedade hoje. Nós estamos nadando contra a correnteza. Porque hoje, fazer o certo para a sociedade aí fora virou errado. Nós vamos ser afrontados por fazer o certo, defender as ideias, não a ideologia do mundo, mas as ideias, os ideais da palavra de Deus. Vai te custar um preço. Como custou aqui para Gideão. Essa cidade queria matá-lo, porque ele tirou o ídolo, ele tirou o altar que tinha Baal. Porém, Joás disse a todos os que estavam contra Gideão: ora, vocês vão comprar a briga de Baal? Será que o Deus Baal precisa ser salvo? Quem vai lutar por ele estará morto pela manhã. Se Baal é Deus, ele que cuide disso quando alguém destrói o seu altar. Glória a Deus que o pai de Gideão enxergou a atitude do seu filho e disse para aqueles homens e para aquela cidade: se Baal é mesmo Deus, ele precisa que vocês o defendam? Se ele é Deus, ele que defenda a si mesmo. E aqui a palavra de Deus vai dizer, irmãos, que o nome de Gideão foi mudado. Para nós não nos estendermos, porque o horário não permite, se vocês deixarem eu fico aqui até amanhã, ele passa a se chamar Jerubaal, aquele que contende com Baal. E aqui a palavra de Deus, irmãos, vai dizer, nos próximos capítulos, que Gideão aceitou o chamado que Deus deu para a vida dele. Aqui, vocês acham que quando Deus disse para ele que eu sou contigo, vai nessa tua força, o fato de ele ter derrubado o altar de Baal foi o primeiro desafio que ele precisou enfrentar. Se você ler depois o versículo, capítulo 7, o capítulo 8, peço que você leia para você entender que isso é para a gente estudar uma próxima oportunidade, você vai entender todas as batalhas que Gideão foi vencendo. E o povo viu nele algo diferente. Aquele homem que se via como insignificante, após essa primeira batalha, o povo passou a dar crédito à palavra que Gideão falava, porque entendeu que era Deus quem falava através dele. Então você vai entender que quando é você, nós nos sentimos insignificantes e nós nos encolhemos e ficamos na caverna, malhando o trigo escondido, e você permite que o inimigo, ano após ano, venha saquear a sua casa, a sua vida, transtornar a sua família, bagunçar o seu trabalho, fazer com que você saia dos caminhos do Senhor, ou até nem saia, mas está dentro da igreja, sentado como ovelha gordinha, só comendo, mas não está exercitando, não está colocando os músculos espirituais da fé para trabalhar, para poder ver a glória de Deus. Enquanto você não tomar a posição que Gideão tomou, ele estava com medo. Quando ele foi fazer o que Deus mandou, ele foi de noite. Ele estava com medo, mas meu irmão, com medo e tudo, mas vai. Se levanta, toma posse da palavra que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Nós acabamos nos acomodando, irmãos. Às vezes a gente acostumou com a vidinha medíocre. E eu não estou falando aqui de dinheiro, quando eu digo mediocridade. Eu estou dizendo de viver no mínimo da fé, na raspinha da fé. Com aquele pouquinho de fé que eu tenho, tá bom. Não tá bom, não. Deus chamou a gente para mais. Irmãos, assim como Gideão foi chamado para libertar o povo de Israel, e ele achava que ele era insignificante, Deus quer usar a minha vida hoje, Deus quer usar a sua vida que está aqui ouvindo, Ele quer usar a sua vida para mudar a história da sua casa. Não fica esperando que alguém tome a iniciativa, que alguém faça por você, alguém vai fazer, é você. É você que está ouvindo, não é, se o fulano não tivesse aqui para ouvir a palavra, é para você. Você que acha que a sua família é a menor, a mais pobre, que você é insignificante, que você não tem fé, que você não tem força, é você. Deus escolhe as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. É você que Deus chama hoje para dizer para você, vai nessa tua força e vai na tua fé. Nem que seja com medo, mas vai. Vai, porque se Deus falou para você ir, é para você ir. Se você lê mais os desafios que Deus faz, que Gideão faz com Deus, para ter certeza que Deus era com ele, uma hora ele pede, põe um chumaço de algodão e fala para Deus, se é o Senhor mesmo falando comigo,
Toda a terra em volta vai estar úmida, mas esse algodão vai estar seco. No outro dia seguinte, ele vai lá, ele olha, tudo molhado, algodão seco. Ele, Deus, mas se é o Senhor mesmo falando comigo, hoje, Deus, não fica nervoso comigo, não. Mas hoje faz o contrário, Deus. Hoje, à noite, o orvalho vai molhar só o chumaço. A terra inteirinha vai estar seca. Ele acorda e está lá, do jeito que ele pediu. Porque ele precisava de provas que Deus fosse com ele. E às vezes você está aqui há muito tempo pedindo provas de que Deus é com você. A maior prova que Deus é com você é que Ele te chamou. Você está aqui ouvindo a palavra de Deus, Ele está te instruindo. Então não espera mais. É você, é com você, é comigo que Deus está falando. Vai nessa tua força. Está com medinho? Vai com medo e tudo. Porque aquele que te chamou, aquele que te escolheu, aquele que te capacitou, Ele é fiel para cumprir. E são inúmeras as batalhas que Gideão vence. Ele escolhe um monte de gente para ir lutar contra ele. Ali você vai ler, eu quero que você leia, eu vou cobrar. Você vai ler que somente 300, de uma multidão que ele escolhe para ir com ele lutar, Deus fala para ele, é muita gente para ir com você. Para você falar que foi você que venceu, você é o exército. Você vai levar só 300. E tem uma peneira, viu? Tem uma peneira para selecionar as pessoas que iam. Você vai ler, até o jeito que o povo bebeu água durante a viagem, era para Deus ali escolher quem era valente. Então Deus está chamando, Deus está aqui, ó, não, Deus não está aqui dizendo você vai e você não vai, a palavra é para todos. Agora, como você vai lidar com essa palavra é que vai determinar se você vai chegar ou não. Porque Deus não tem acepção, Deus não escolheu o filho A e o filho B. Ele deu a mesma armadura para cada um de nós. Como nós vamos lidar com aquilo que Deus deu vai determinar o nosso futuro. Aí cabe a você perguntar, o que você tem feito com as armas espirituais da fé que Deus tem te dado? O que você tem feito com os tesouros que o Senhor te deu? Estão escondidos? Você escondeu junto com você os tesouros, está ali guardando? Deus te preparou para ir, para o ID. E eu queria dizer para você que eu fui confrontada com essa palavra. De achar que eu não posso, que não é para mim, que eu só posso até aqui, daqui para lá tem que ser outro. É que não é para mim, isso não é para mim, é para alguém. Deus, o que Ele tiver que dar para você, é para você. O que Ele tem que dar para mim, é para mim. Então, creia que tem uma porção separada e reservada para você. Não fica esperando que alguém faça aquilo que Deus mandou você fazer. Como Gideão se levantou, ele precisou sacrificar. Ele precisou pegar o boi do pai dele, o poste ídolo do pai dele, dentro da casa dele tinha o ídolo. Ele precisou limpar primeiro a casa dele. O primeiro ídolo a ir embora foi o da casa dele, para depois ele libertar o povo de Israel. Então, primeiro a gente começa limpando a nossa casa física e a nossa casa espiritual. Começa a faxina aqui, ó. Primeiro por mim. Eu não vou limpar o quintal do vizinho, não. Primeiro eu vou limpar o meu. Vou limpar primeiro a minha casa. E Deus vai me capacitar a ajudar aqueles que ainda não conhecem o Senhor. Para que eu possa ganhar a minha família. Para que eu possa influenciar do trabalho, na escola. Primeiro eu. Eles têm que olhar em mim e ver que eu fiz a diferença. Às vezes, irmãos, a gente não consegue vencer lá fora porque o nosso testemunho não condiz. As nossas palavras são bonitas, mas as nossas ações não convencem. O testemunho ensina mais do que a palavra. Nós precisamos entender que Deus tem um chamado para nós. E para você ter certeza, eu acho que eu anotei, para a gente não ler agora, para não se estender. Está em Juízes 8, 28. É um versículo só, para a gente já encerrar. 8, 28. Diz assim, termina aqui a fiel narrativa de Israel, de como Israel dominou os midianitas. Midian nunca mais levantou a cabeça, e a terra gozou paz por mais 40 anos enquanto Gideão viveu. Gideão venceu
todos os midianitas, todos eles foram aniquilados. A Bíblia diz que nunca mais Midian levantou a cabeça. E depois da guerra que Gideão venceu, o povo teve paz por mais 40 anos. Então você, eu, nós, que somos o Gideão que Deus chama hoje, para transformar nossa história. Aqueles inimigos que se levantam contra a sua vida, contra a sua casa, contra os seus, ele vai ser derrotado. Mas você vai assumir esse compromisso de tirar os ídolos de dentro da sua casa, de dentro do seu coração e chamar de volta a presença do Senhor. E assim como Gideão vai sacrificar e vai fazer da sua vida um altar ao Senhor, para que você e a sua casa gozem da paz que o Senhor tem para a nossa vida. Tem um preço a ser pago. Quando Deus disse para Gideão, vai nessa tua força, ele podia ter ficado sentado. Se Deus é comigo, ele vai pelejar por mim, diz que vai nessa tua força, vou esperar Deus cumprir a promessa dele. E Deus cumpriu, mas ele precisou se levantar. Ele precisou sair da posição de vitimismo, de coitado, de menor, de insignificante, e partir para a batalha. Com medo e tudo, foi lá e executou a ordem que Deus deu. E a vitória chegou, irmãos. Foram 40 anos de paz para aquele povo. O povo voltou a pecar? Claro que voltou a pecar. Claro que voltou a pecar. A história do povo de Deus. O povo voltou a pegar. E um dos filhos de Gideão foi uma desgraça. Um dos filhos, ele teve 70 filhos. Mas tinha uma raiz ruim lá ainda. Mas foram 12 juízes que vieram, mais 8 depois de Gideão. E depois o povo continuou pecando. Mas nós temos hoje algo que eles não tinham. Nós hoje não precisamos sacrificar nenhum boi. Nós hoje não precisamos sacrificar nenhum animal. Porque Jesus Cristo se fez morte de cruz por cada um de nós. O preço foi pago. O maior preço que nós não poderíamos pagar, o impagável para nós, Deus fez. Deus pegou o que ele tinha de melhor. Não foi o boi do pai de Gideão. Deus mandou por mim e por você o melhor, o que ele tinha de melhor. O Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor não quer que nenhum de nós se perca. O Senhor não quer que ninguém fique derrotado. O Senhor não quer ninguém humilhado. Ele quer que eu e você nos levantemos. A gente não vai sair afrontando, nem enfrentando ninguém na ignorância, na arrogância, nem na força do nosso braço. Nós vamos começar com as armas espirituais da fé, começando dentro de nós mesmos, da nossa casa. Mas Deus nos amou Deus nos amou e nos ama com amor eterno. E é esse amor que Ele espera que nós venhamos tratar uns aos outros. É com esse amor que a gente vai corrigir a nossa casa. É com esse amor que nós vamos mostrar para as pessoas, até quem não gosta de você. É com esse amor que vai mostrar para ele que você é diferente. Mas não porque nós somos bons, é porque o Pai habita em nós. O Espírito Santo conduz a nossa vida. Irmãos, você pensa que é fácil? Não é fácil, não. Não é fácil, a gente é ruim. A gente tem sentimentos que às vezes a gente fala, não sou capaz de pensar isso, mas pensei. Mas é a graça. Mas não a graça barata. A graça não é de graça. A graça teve um preço, mas o preço já foi pago. A nós cabe obedecer. E a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Vamos andar em obediência, em retidão. Nós estamos sendo ministrados, ensinados. A boca do Senhor está falando conosco todos os dias. Mas nós precisamos dar ouvido. Não ser só ouvintes, mas ser praticantes desse evangelho, dessa palavra. Nós vamos continuar errantes aqui nesse mundo, mas não errar propositalmente. Cada um de nós sabe aquilo que precisa ser mudado. Cada um de nós sabe o ídolo que precisa abandonar. Então não deixa para amanhã. E aceita que o Senhor quer te usar. E através de você, através de mim, sinais e maravilhas
A Bíblia diz que sinais e maravilhas seguirão aqueles que crescem. E em nome do Senhor, nós faríamos essas obras e outras ainda maiores. Então a promessa está sobre a nossa vida. Toma posse dessa palavra. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé para receber o pastor Ricardo e aplaudir Jesus e a sua palavra. Glória a Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Palavra abençoada. Vamos orar nesse momento em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela palavra que nós acabamos de ouvir, aqui ministrada pela irmã Cláudia. Obrigado, Deus, pela vida dela. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Nós te damos graça, papai, no nome de Jesus, e agradecemos pela maneira a qual o Senhor tem falado conosco nesta noite. A nossa vida está nas tuas mãos, nós entregamos a nossa vida em ti, nós confiamos no Senhor e nos ajude a caminhar, meu Deus, nesta fé. Em nome de Jesus Cristo, que a tua presença seja sempre em nossa vida. Dê o discernimento, a sabedoria a cada um de nós, papai, no nome de Jesus Cristo. O que nós queremos é, através da tua palavra, nos aproximar de ti. A nossa vida está nas tuas mãos. Nós te agradecemos porque aqui hoje o Senhor falou com cada um de nós. Obrigado, Pai, no nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Você pode sentar, por favor, em nome de Jesus. Eu quero agradecer aos irmãos que vão assistir, que estão aí no YouTube. A bênção do Senhor sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe, te guarde, sobre ti resplandeça o rosto e te dê a paz. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Pode ir. Glória a Deus. Irmãos,